doutor, eu fico com vergonha, porque eu só consigo ter o orgasmo se eu tiver com o vibrador. O que às vezes acaba E acontecendo... aí Mas ele se acha... ela não consegue incluir isso na dinâmica do casal. Consegue, mas ela só consegue atingir o orgasmo usando o vibrador. Mas isso A gente tem que falar isso para as mulheres. Na construção da educação e da sociedade, elas foram proibidas, castradas de poder dizer que eu tenho direito a um prazer sexual. Então a gente funciona como validação. E os trabalhos mostram isso. Quando a gente, ginecologista, fala, você tem direito de ter prazer sexual, ela fala, tenho direito, né? É muito doido isso, assim, né? E aí, isso já ajuda. Quando a gente precisa de uma equipe multi, é quando eu vou precisar de alguma outra intervenção. Então, vamos supor que eu tenho uma paciente que tem ali uma dor, né? O climatério pode acontecer isso. Ela começa a ter secura, aí começa a diminuir o desejo, ela começa a ter relação com dor, ela entra no ciclo de resposta da dor e isso vai cronificando. Muitas vezes a gente precisa dessa ajuda de um time. Então a fisioterapia pélvica, por exemplo, vai ajudar muito a gente. Consciência corporal, ela entender o que é o assoalho pélvico dela, quais são os exercícios que ela vai fazer para conseguir ter consciência de como relaxar, deixar ele confortável. Isso vai ajudar com tudo, vai aumentar a lubrificação. Existem outras estratégias também. Então, a gente vai pedindo ajuda disso. Às vezes, a gente precisa de ajuda de psicólogo. Tem circunstâncias, vamos supor, uma questão que envolve muita autoestima. Às vezes, é uma questão tão profunda que ela vai precisar fazer um trabalho específico para isso, para que ela consiga. Mas dentro da psicologia também a gente tem as linhas que têm mais evidência. Então, a gente trabalha muito com TCC, terapia cognitivo-comportamental, para que ela consiga entender essas crenças que ela tem, que às vezes não estão ajudando a vida dela, né? Pensamentos desadaptativos, tentar entender que alguns comportamentos dela não ajudam também. Então, ela vai sentindo dor, ela vai ficando na evitação. Aí ela começa a esperar o marido dormir para deitar na cama. Comportamento evitativo. Então a gente vai fazendo uns exercícios para ela conseguir... É como se ela estivesse assistindo a própria vida. E é muito bonito de ver, porque ela vai fazendo nossa, doutor, eu faço isso mesmo. E aí a gente vai trabalhando estratégias para que ela mude isso, né? E tem hormônio e também laser, né, que a gente pode conversar. Ju? Sabe o que eu acho? Na nossa rotina, que envolve praticamente todo o tempo, menopausa e climatério, acaba que a melhora da sexualidade vem como um resultado da melhora da qualidade de vida daquela mulher. Então, isso é muito visível. Ela fala, caramba, eu passei a dormir melhor, eu tô mais lubrificada, tô menos irritada, a gente briga menos, eu mudei o meu trabalho, agora eu tô assim, dei uma recuada em relação à jornada, tempo de jornada. E ali, aquela sexualidade vai ficando mais clara, o quanto do componente hormonal tinha ali. E eu gosto muito de perguntar assim, o que seria ideal para você? Ideal para mim é aumentar a frequência? Eu gostaria que tivesse 2, 3 vezes na semana. Tá, vamos pensar nisso agora. 2, 3 vezes na semana, ok. Mas a qualidade tá legal? Queria que fosse melhor. Então, vamos pontuar aqui. Tem melhorar a qualidade, isso aqui. E aí, com o tempo das consultas, a gente vai perguntando, e aquilo ali, a gente conseguiu chegar? Não, a gente não conseguiu chegar. E aí, quando a gente se depara com essa situação de que mesmo ela fazendo aquela terapia de reposição hormonal bacana, mesmo acertando todos os pontinhos ali, aquele ressecamento... Todos os pilares de saúde. A gente ainda não conseguiu melhorar a parte da sexualidade. Aí nós, ginecologistas, falamos, o buraco é mais embaixo. Aí a gente até tenta ali um pouco, vem cá, como é que tá essa relação? Mas ele anda chegando cheiroso? Ele chega cheiroso, o que ele faz? O que você gosta que ele fazia, que ele não faz? Mas ele sabe das coisas que você gosta? E também é uma questão, essa comunicação com o marido. Às vezes ela não sabe dizer para ele que ela gosta daquela tal fantasia, que seja daquela forma. E tem a dica, né, de falar que a amiga gosta, não é isso? Você não sabe, você não sabe. Sabe o que minha amiga falou que ela faz? Ela testa, a gente chama de testar o canal. Isso. Ela testa para ver como ele vai lidar com aquela informação, entendeu? Se ele falar, nossa, saidinha sua amiga, legal. Se ela falou legal, daí ela sabe que existe espaço, né?
E fala até para falar essa técnica para ele, né? Fala, olha, eu vou falar assim, aí numa determinada situação ele já entende que ela está querendo falar dela, né? Como se tivesse ali, porque há muita vergonha, como é que pode ali 30 anos de relacionamento e uma vergonha? É impressionante isso. Isso, Ju, é do estímulo em contexto adequado, né? Porque o que quer dizer um estímulo em contexto adequado? Às vezes, ele também está tentando se comunicar e ele não sabe como. E o homem mais ainda. Eu tenho essa sensação de que... ele não sabe como. E como ele lê também, falando do lado dos homens, porque ele procura. Tem alguns homens que têm um desejo igual sempre foi, né? Ele passou o tempo, os dois mudaram, o corpo dos dois mudaram, mas ele continua tendo o mesmo desejo que ele tinha. E aí quando ele procura e vai sendo rejeitado, os homens também não lidam muito bem com a rejeição, né? Falei para dar uma... Né? Não lidam muito bem. Lida muito mal, né, com a rejeição. Então... Eles. Não, eu também. Eu lido muito mal. O homem... Porque é isso. A gente é criado nessa lógica, né, de busca, de não sei... E daí você fica chateado. E aí o que acaba acontecendo? Se fecha também. E aí ele passa a não procurar. E às vezes, quando ele passa a não procurar, reforça a piora da autoestima. Então, o que a gente fala para elas é porque ela já estava com a autoestima baixa. Daí ela fala, agora ele nem me procura mais. E aí você vê que é um ruído de comunicação. Sim. E aí, o ponto a gente empodera elas no sentido de cada um é responsável pelo próprio prazer. Ele sabe que você gosta disso e não sabe daquilo? Ah, tem que saber, né? Tem que saber como. Ah, porque na hora, meu amor, na hora tem tanto estímulo que tá acontecendo, uma cara aqui, uma outra cara ali, né, um gemido, não é simples. Mas tem técnica para iniciar essa conversa? O que a gente costuma dizer? Que não o momento da relação não costuma ser o melhor momento. Porque vamos supor, ele procurou, ela vira e fala assim, olha, eu gostaria de te dizer que eu gostaria que você não fizesse... Aí já era, né? Aí já era, entendeu? Essa palavra mesmo. Entendeu? Então, assim, o que a gente diz? Que tem que ser num contexto onde não seja aquele momento ali. Um outro contexto, onde ela tem um espaço. Ela fala, mas a gente não tem daí nenhum momento a dois. Aí também às vezes é um problema, porque eles não têm nenhum momento de vamos diálogo. começar por aí, né? Mas Vamos também criar não é momento. algo que precisa ser imediato, né? Não, é uma coisa construção de aos longo poucos. prazo. Mas assim, é importante que ela consiga dizer, exato. eu gosto muito quando você faz tal coisa, né? Ou então, Isso. às vezes, até na hora da relação, ela sinalizar o que ela gosta. Porque ele vai percebendo que algumas coisas que ele faz, ela não tá sinalizando. E aí, né, ela pede, muda isso aqui. E aí ele começa a entender também, mas ela Um precisa... reforço positivo, eu acho que funciona muito bem. E Você tem que pela trazer sua para o experiência. plano, né, assim, do consciente, ele não pode ficar subentendido. Não. Eu acho que ele sabe. O óbvio nunca é óbvio, ele só é óbvio depois que foi dito. Mas Vitor, a gente foca na mulher, mas o homem muitas vezes também pode ter essa coisa da autoestima do homem, né? Essa coisa da virilidade e tal. E às vezes ele também já não tá. Você falou, tem homens que mantêm, mas tem homens que também a libido vai diminuindo e às vezes ele também, por todos os aspectos que a gente conversou, de já ter um relacionamento de longo prazo, já tá numa rotina, já. E aí ele fica com medo também, putz, e se eu não responder de maneira adequada, né? E aí às vezes entra num medicamento e tal, e aí a coisa também às vezes vai para um lado que não é legal, né? Porque fica uma coisa mais mecânica do que um envolvimento. Uns estudos clássicos que mostram que grande parte das mulheres com disfunção sexual tem maridos que têm disfunção sexual. Porque também é isso. Eu não chego, eu sinto dor e tal. Aí quando a gente pergunta, é importante também pra gente questionar, mas como é? Por exemplo, potência. Às vezes ele tá com uma dificuldade de potência. Ele já não sustenta uma ereção. E daí na hora de penetrar, ele tem dificuldade dela sentir dor. Porque não vai mais como era antes. Daí ela junta um pouco de secura que ela tem com a diminuição da ereção, da potência da ereção. E como ela diz isso? Porque ele também, às vezes, já está inseguro. Sim, porque né? também tem muita prevalência de hipertensão arterial que compromete, Lógico. muita obesidade que compromete, diabetes que compromete, né? Questão E hoje urológica do homem, né? E tem o uso indiscriminado hoje das substâncias também. Então, muitos homens estão aumentou muito a venda, né? O consumo de tadalafila e tudo mais, de forma indiscriminada, sem passar por uma avaliação de um urologista. Que pode ter efeito. E porque começa a virar uma bengala também. Só que às vezes essa bengala piora o emocional. Com certeza. E o sexo, ele é cerebral, a gente só usa o corpo.
Você pode usar a substância que você quiser, que se a cabeça não estiver conseguindo lidar com aquilo, se você não estiver bem emocionalmente, vai ter um impacto. Sim. Ele falou de bengala, puxou para a bengala da mulher. E o vibrador nesse contexto de menopausa? Tem aqueles dois lados. É uma bengala que nesse momento é necessária, mas essa questão do vibrador fazer um estímulo, que é um Não só o estímulo. vibrador, brinquedos Brinquedo, sexuais, assim, sim. algo pra ser... O que a gente trabalha hoje é assim, dentro do campo dos dispositivos sexuais, tem muitos motivos das pessoas buscarem masturbação e tem muitos motivos das pessoas buscarem esses dispositivos, né? Às vezes tem gente que tem medo por acreditar assim, tipo, ela vai conhecer um sugador de clitóris que faz algo que nenhuma pessoa é capaz de fazer, porque nenhuma boca, nenhum dedo, nenhuma parte do nosso corpo é capaz de fazer a frequência de vibração, né, que um sugador de clitóris faz. E daí vai falar assim, daí ela vai ficar acostumada com isso e ela não vai querer mais o marido. Normalmente, quando a gente analisa esses casos a fundo, isso é muito mais um discurso do que necessariamente a realidade. A realidade, às vezes, é que a pessoa não tá mais querendo ter relação com aquela pessoa e ela tá falando, meu sugador é muito melhor. Agora, quando a gente vê a questão, principalmente das mulheres e o uso dos dispositivos, muitas conseguem separar uma coisa da outra. O meu momento comigo mesma é totalmente separado do momento que eu tenho relação com o meu companheiro. Mas eu digo aquelas que levam o brinquedo para a relação sexual. E aí dependem do brinquedo para ter o orgasmo, né? Eu comecei a ter mais essa queixa no consultório. Doutor, eu fico com vergonha, porque eu só consigo ter o orgasmo se eu tiver com o vibrador. O que às vezes acaba acontecendo... E Mas aí ela- ele ela- se acha... Ela não consegue incluir isso na dinâmica do casal. Consegue, mas ela só consegue atingir o orgasmo usando o vibrador. Mas isso é um problema. Isso é um problema, porque aí ele acha que eu não sou mais suficiente, porque agora só Mas dá a minha se Quer dizer, o for. problema é pro homem, não pra ela. Mas a minha pergunta daí, a minha pergunta é a seguinte: será que antes ela tinha orgasmo? Porque Pode ser. um ponto é o seguinte: esse é uma das crenças que a gente tem que quebrar para as pessoas. Tem alguns trabalhos, lógico que os trabalhos em sexologia, eles têm vários probleminhas de desenho, assim, né? Não é a coisa mais fácil do mundo de você desenhar trabalho. Mas tem um trabalho, por exemplo, que mostra que só 30% das mulheres conseguem atingir... Sugere, né? Sugerem que só 30% das mulheres conseguem atingir orgasmo só com a penetração, sem se tocar. 30% é muito pouco. 3 a cada 10 mulheres só conseguem ter orgasmo na penetração sem se tocar. As outras 7 vão ter que se tocar ou que o companheiro as toque no momento da relação de penetração, porque só com a penetração não vai funcionar. Isso, a gente trabalha a questão do quão importante é então, né? Porque às vezes existem essas construções também. Tem gente que, eu tô sofrendo porque a gente não consegue ter orgasmo junto. Mas isso existe. Mas daí assim, mas isso é uma fantasia, né? Isso é meio de filme, isso não é a vida real, né? As pessoas têm tempos diferentes. Então, a gente vai desconstruindo isso. E aí, o que a gente percebe? Que quando o dispositivo chegou, então, ou o vibrador, o bullet, né, que é aquele pequenininho, ou o sugador, chegou na relação, ela passou a ter orgasmo. Então, ela gosta mais de ter relação com o marido, porque ela tem orgasmo. E, às vezes, antes ela não tinha. É um potencial ali que... Ou, às vezes, ativou, ela precisava se masturbar, ou ele precisava. E aí, ele... às vezes não sabia, ou às vezes ela não sabia. E com o dispositivo ela consegue. O que a gente tem que trabalhar com ele aqui é a crença de que não é que ele não é suficiente. Talvez antes ele não era suficiente antes. Por quê? Porque a penetração ela tem um estímulo do aparelho do prazer. Mas o grande aparelho do prazer das mulheres é o clitóris e a vulva. Não é o colo do útero. Não é a profundidade da vagina. Então, às vezes, não importaria o que ele fizesse. Ele ia precisar fazer algum outro estímulo para ela conseguir chegar. Então, a gente acaba desconstruindo isso. Normalmente, as mulheres ficam, eu tô tranquila. Posso chamar ele aqui? Daí você fala isso para ele? E é Facinho, muito legal tranquilo. porque volta para a questão da educação, né, Vitor? Sempre, né? De autoconhecimento, de conhecimento do próprio corpo, de saber o que é melhor ali na hora autoestima. do prazer, de autoestima, tanto feminina quanto masculina. Que se aquilo funciona para o casal, qual é o problema de incluir na rotina? Então, Exato. é mais uma vez, volta lá para o começo da nossa fala, que a educação sexual é fundamental para esse entendimento.